Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje entraremos no relatório do AAZQ11, relatório que acabou de sair. Ele traz atualizações a respeito do que vem acontecendo nas últimas semanas. Como o fundo tem questão de investigação e operação, a gente vai dar uma olhada nisso. Também já traz nesse relatório agora novas informações a respeito de outras operações que estão agora com problema de índices, né? Atendimento de índice, a gente já tinha tido duas operações anteriormente que tinha ocorrido o descumprimento de itens ali de contrato, né, questão de índices financeiros, e agora nós temos mais duas operações que também não atenderam a esse critério. Inclusive, essas operações, uma delas é uma das maiores operações do portfólio, né, a gente vai dar uma olhada nisso, tem uma concentração nessa operação, e aí fica aquele ponto de alerta, então é bom sempre o cotista estar por dentro dos relatórios, ok? A gente vai dar uma olhada por completa no relatório. Já iniciamos aqui com ele. Temos aqui um valor patrimonial de 8,75. Liquidez está bem tranquilo, 1,3 milhões de reais negociados por dia. Atende aquele padrão básico de 1 milhão de reais diários. Um yield médio bem alto, né? CDI mais 5,28, assim como muitos outros fiagros. Temos aqui uma taxa média também alta, né? Uma taxa high yield, uma taxa consideravelmente agressiva. Números de cotistas, temos aí superior a 27 mil cotistas. Ele vai falar sobre os objetivos, né? O que é que ele investe, CRAS, FDICs, é, cotas de fiagros, né? Enfim, vamos avançar aqui mais, pegar mais dados atualizados. Temos aqui nos comentários do gestor que ele já vai falar, já que sem dúvida o tema mais relevante é a questão do FDIC, né? Que onde teve a questão da operação greenwashing, né? Inclusive ele cita que está tentando homogeneizar o conhecimento acerca do acontecido, né? E ver os possíveis desdobramentos. Vamos dar uma olhada aqui. Tem a questão da suspeita de grilagem de terras públicas, né? Questão de grilagem é quando tem alguma falsificação do documento ou alguma coisa feita com essas terras públicas onde não era para ocorrer, né? Alguma questão de invasão, tentada tomar, né, algum terreno público, ok? A falsificação de documentos em si, tá? Isso seria a questão da grilagem de terras públicas. No caso aí, vai falar da adulteração de informações públicas e exploração ilegal de recursos naturais. Foi noticiado um esquema com apoio, né? E aí teve apoio, além da PF, teve a questão do INCRA, né? Do ANAC, da Receita Federal, o IBAMA, o CIGF e a Secretaria de Terras lá do Amazonas. Ele cita que todo o processo corre em segredo de justiça, né? Aumentando o grau de dificuldade de apurar algumas informações, ok? Ele vai falar um pouco aqui sobre a estrutura, né? Vai falar do CRAT de 60 milhões emitido em 2023. Aí aqui tem questão da nota emitida pelo devedor, alienação de imóveis e também de cotas, tá? Teve o aval dos acionistas na questão desse CRA, tá? E também que as emissões contam com auditoria terceirizadas, né? O que seria esses créditos de carbono, né? A empresa ela tem alguns índices que tem que ser atendido na questão de redução de emissão de poluentes, né? Algumas empresas, para atender esses índices, eles compram créditos de outras empresas que vendem esses créditos como uma forma de se enquadrar nessa questão ambiental, né? E aí algumas empresas trabalham só com essa produção, outras assim têm um excedente e acabam vendendo como os créditos, né? Normalmente isso acontece, né? A forma legal de acontecer. E a questão é da suspeita, né? Que essa área aí onde foi produzir esses créditos, né? A gente tem até outros fatos aí que foram emitidos, a gente vai dar uma olhada, né? Ela vai até citar que a empresa não tem como fazer a verificação se a área onde houve o projeto de crédito de carbono for uma área grilada, né? Foi uma área que teve esse problema dessa documentação, se foi uma área pública, se não era, se foi uma área ilegal, tá? Enfim, aí esse problema aí, claro, impacta a questão da operação, né? Ele vai testar os compromissos, se fosse entender o ocorrido, né? E preservar todos os interesses dos investidores. E também circunstância mandatória avaliação por especialista jurídico, né, para direcionamento sobre o que será adotado, né. Mas já de antemão teve um fato relevante, né, a respeito da operação, a Caeté Fiagro, que representava aí 9,88% do patrimônio do fundo, teve a remarcação dessa operação, ou seja, o valor patrimonial dessa operação foi remarcado em 50%, ou seja, caiu pela metade, tá? E aí o impacto total no fundo é de 7,82, né? E também na questão dos dividendos, que é por volta de 1,5 centavos ao mês, ok? Isso aqui já tinha sido noticiado agora já recente, né? Não, quem já viu o vídeo anterior já deve estar ciente disso aqui, mas enfim, voltando aqui ao relatório, e ele continua citando, né, que é a questão, a discussão sobre essa questão dessas informações públicas, né? A adulteração, essa questão dessa grilagem
após já o controle, colocando em xeque não somente a participação do Brasil no mercado de crédito de carbono, mas também a credibilidade do sistema brasileiro sobre as informações públicas disponíveis, né? Isso, logicamente, deu uma balançada na cota patrimonial do fundo, né? Como a gente viu, a cota de mercado também, como é algo especulativo, também dá aquela balançada, né? E, além disso, o fundo também teve mais dois pontos de atenção que a gente vai ver aqui agora, que é a respeito de índices financeiros, né? Já tinha tido duas operações anteriormente com problema de índices financeiros, e no caso, nesse último relatório, já vai trazer mais duas operações. Ele cita que o setor ainda continua no processo de ajuste proveniente das frustrações de receitas a partir de 2022, o que resulta em menor EBITDA e geração de caixa, né? Mas EBITDA, em resumo, é o lucro da empresa sem ainda ter sido abatida a questão dos juros, amortização, depreciação, impostos, né? E após isso é que você teria ali o lucro final. Tá? O EBITDA é essa parte do lucro sem ainda ter debitado esses valores que eu falei. E no caso, ele cita, né, várias empresas aí com problemas na questão do EBITDA, inclusive a gente já viu em outros fiagros, né, no caso do AZQ também, operações aí como a AgroGalaxy, né, a Solúbil, que não conseguiu atender esses índices, né, e nesse caso aqui, né, ele vai citar o que acontece, né, e também mais duas operações que tiveram problema, né, já antecipando para vocês, foi a Biopar e a Eloá Agrícola, né? Inclusive a Biopar é uma das maiores concentrações do fundo, ok? Quanto a isso, ele vai citar o que é que acontece então, né? É feita a verificação do incremento de risco, né? E os efeitos exógenos, no caso, quando não atende o índice, né? Porque deu uma piorada ali no cenário da empresa, né? E automaticamente o risco sobe, né? E para risco compensado tem que ter um aumento no retorno, né? Que inclusive ele coloca aqui como 4 respostas, né? Que a solução envolve: aumento do retorno, né? Já que você tem um risco ali devido à questão do índice não atendido, reforço das garantias, né? Obviamente, a limitação do uso de recursos, também para ver como é que vai ficar no acompanhamento, né? E além disso, o acompanhamento agora das operações aí mais, como ele até cita, com lupa, né? Ou seja, mais perto ali o acompanhamento das operações e também a redução da exposição, né? A gente sempre fala nessa questão de exposição, de tentar diminuir altas concentrações, altas exposições, que aí você poderia ter uma operação com problema, uma alta exposição impactaria bastante. Ele cita a questão da AgroGalaxy Solúbil, né? Como a gente já tinha visto em outros fundos, né? No AZQ também tem questão dos índices não atendidos, e agora a gente tem esses dois. Ele vai citar aí que o portfólio segue buscando a diversificação setorial, geográfica. Também cita que as operações aí não tem relação com a FIDCAET, né? Que é a questão da operação que a gente viu, e os demais ativos não tem correlação. Ele busca reduzir o ruído, né? Que isso tem dado, e também demais ativos não apresentam deterioração, né? Não apresentam ali comprometimento na capacidade de pagamento. Quanto à questão dos índices financeiros lá, ele vai estar, né, novamente a questão da AgroGalaxy e Solúbil, que já tinha tido esse desenquadramento de covenantes, né? E teve pagamento do waiver fee. O waiver fee é como uma multa ali por ter desenquadrado isso. Aqui ele vai citar que as duas operações, né, a AgroGalaxy e a Solúbil, foram reduzidas, né? A exposição foi diminuída, a gente vai dar uma olhada lá na listagem, tá? E agora entra no caso a Biopar, né? A Biopar tem 5% do portfólio, ok? Aproximadamente 5%, e a Eloá Agrícola tem aí aproximadamente 3%. A Biopar, se a gente vê lá, assim, da operação completa, tem mais de uma operação, né? Então vai dar mais de 10%, por isso que aqui ele coloca só 5%, mas lá na listagem a gente vai ver que a Biopar tem aproximadamente lá por volta dos 10% de posição, tá? E seria que são empresas que ainda não concluíram sua auditoria em 2023, mas já indicaram, né, algum desenquadramento por motivos distintos. Ainda não está certo, mas ela já indicou, né, que vai ter o desenquadramento, né? Já meio que antecipou. Ele vai falar um pouco sobre essa operação que e aquele cito que acontece, né? No caso aí, conceder o waiver de desenquadramento do indicador financeiro, né? Ou seja, e o pagamento de FII, né? Que é o pagamento da multa. O waiver, né, é uma concessão, né? Ele faz o acordo ali, né? Tem um pagamento dessa multa, mas aí fica aquele ponto de atenção a respeito desse índice. Mas como ele falou ali, várias empresas, né, estão nessa questão do EBITDA, nessa margem aí que deu uma balançada. Também aumentar o volume de recebíveis, né, aumentar a composição de caixa colateral no caso as garantias. Aí ele vai falar aqui também sobre a Eloá Agrícola, né, vai falar um pouco sobre a operação e também algo parecido, né. Ele cita aqui que a empresa reportou uma desaceleração do faturamento ao redor de 20%, né, mesmo comparando com o mercado que foi de 30%, na ordem de 30%, né, ele teve aí de 20%. Isso impactou negativamente
os lucros antes dos débitos de juros, amortizações, enfim, o EBITDA, né, em 90%, né, o que sinaliza um potencial de risco, por isso que ele já sinaliza essa questão. Estamos em avaliação no final de safra. Caso renovado, haverá adição de mais 10% em garantias, né? Questão do risco aí devido ao não atendimento do item, né? O monitoramento individual dos devedores acima de 50 mil e também a concessão do waiver e o pagamento da multa, como foi no caso da Biopar, que a gente viu. Todos os demais ativos não tem qualquer relação com a questão, ok? O segmento vem meio que complicado, né? São muitas operações vindo apresentar alguns problemas, alguns não atendidos, como a gente vê, outras operações que estão em inadimplência, né? Vale salientar que essas operações não estão em inadimplência, né? Como foi falado, né? São questão de itens de contrato, vocês têm ali alguns itens que servem como uma margem de segurança, esses itens não foram atendidos e aí é feito essa questão não é uma negociação, né? Mas tem a questão da multa, né? Tem a questão de alguns riscos ali que são agregados a isso, né? Você tem uma questão do aumento das garantias para compensar isso, tá? Ele vai falar um pouco aqui sobre o CRA Minerva, né? Todo mês ele coloca em um relatório um detalhamento sobre as operações, a gente vai avançar isso, ok? Lá na frente ele vai falar sobre o mercado, a gente vai falar também que a parte macro, o setorial também vai falar sobre a parte macro, e a gente volta aqui sobre o ativo em si. Ele vai citar que o fundo distribuiu 11 centavos por cota, inclusive o último anúncio que saiu já recente também foi 11 centavos, né? Ele estava até bem descontado devido a esse ruído que teve no mercado, ele caiu bastante de cota, e esse resultado de 11 centavos, que era 1,25 de rendimento, agora foi para 1,47 devido ao deságio na cota, ok? P sobre VP aqui já indica aí 21% de deságio na cota de mercado em relação ao patrimonial. Temos aqui novas alocações, no caso 3 milhões do CRA Copagril e 3,5 aí do CRA AgroCepac. Aqui na DRE a gente teve de receita 2,8 milhões, inferior ao que tivemos aí no mês de março e abril, tirando os custos aqui ele fechou um resultado de 2,5 milhões. Esse resultado dá por cota pouco mais aí de 10 centavos, por volta de 10 centavos por cota, ele distribuiu 11 porque usou uma leve reserva, como a gente vê, ok? 0,3 centavos e distribuiu aí esses 11 centavos, tá? Usou um pouco de reserva para manter. Na questão das expectativas, né? Ele até tem uma reservinha aqui de aproximadamente 2 centavos por cota, tendo em vista a questão da taxa Selic que ficou congelada, né? A gente vê a última reunião do Copom não teve redução da Selic, então tem a tendência de fundos aí manterem esse patamar que ele vinha entregando de dividendos, né? Caso a Selic fosse cair, a tendência era que fosse reduzido, já que os fundos são, grande parte das suas operações são atreladas a CDI. Então, diante disso, vou palpitar aí que ele entregue valores ainda próximo a 11 centavos, como foi nesse mês para o próximo mês também, tá? Lembrando, isso é só um palpite, é só um chute e não é nada certo, ok? Inclusive, eu peço que vocês deixem aí nos comentários aí seus palpites, que vocês vão estar ajudando o crescimento do canal, ok? Se inscreve no canal aí também, deixa o like no vídeo. Vamos continuar. Questão da tabela de sensibilidade, o fundo está com preço até abaixo do valor mínimo aqui, como a gente viu. O mínimo aqui seria 7,60, né? Seria um retorno total aí de 22,47, considerando, claro, que a cota também subisse. Isso dá um retorno total de CDI mais 10,61. É aquele negócio, né, do deságio, né, o desconto dá uma turbinada na rentabilidade, e aqui também está considerando que o fundo vai recuperar esse valor de mercado, ok? À frente aqui a gente tem questão de variação de cota, né, variação de negociações, ok? O volume, na questão de liquidez, a gente já viu a liquidez atende aquele critério de R$1 milhão, aquele valor base. O número de cotistas deu uma reduzida nesse último mês, né, em relação ao período anterior, a marcação anterior que foi de 28 mil. Vamos seguir aqui. Aqui a gente então entra na listagem das operações. Temos aqui o CRA AgroGalaxy, né? Marcado aqui, já feita a remarcação, o valor é de 0,4%, né? Que teve a questão desse financeiro não atendido. A gente vê a questão da Biopar, que já sinalizou, né? Inclusive, ele cita lá que é aproximadamente 5%, mas a gente tem aqui duas operações, seria 9,62% e 0,96%. Aquele número de 5%, a gente não tem nenhuma operação da Biopar com 5%, né? O que dá a entender é que ele já considera 5% fazendo a remarcação de valor. Por exemplo, você tem 9,62%, com 0,96% vai dar aproximadamente 10% e pouco, né? E talvez ele fazendo a remarcação de 50%, talvez seja isso, né? Então, o valor seria para ir aproximadamente 5%, né? Que seria a remarcação de metade dos 10 e pouco, seria 5%, como ele citou. No caso da LOA, ele cita lá percentual por volta de 3,45%, que é o que está aqui. Aqui a gente tem a Solúbil, né? Que a gente já tinha visto em
relatórios anteriores, a questão também do índice financeiro não atendido, tá? KET, que é a questão da operação lá. Então a gente tem algumas operações que é sempre bom estar de olho, né? Aqui já visto a questão do percentual, a gente até viu que está 0,0, né? Ficou um valor bem pequeno, ficou zerado aqui, a outra aí com 2,26. Essas remarcações, elas reduzem, claro, ali o valor patrimonial, né? O valor dá uma caída. A gente vê aqui então a Belpac com quase 11, né? Eu estou lá que era 5%, talvez seja alguma parte lá do CRI, enfim, não ficou claro, né, porque ele coloca lá 5%, talvez seja essa questão da remarcação mesmo, ok? E segue esse aqui, a questão da concentração por risco. Vamos aqui dar uma olhada na concentração por segmento, né? 14% é fertilizantes, ele é até bem que distribuído nessa questão dos segmentos, não tem uma concentração tão alta em nenhum setor, né? A gente vê alguns fiagos ali com concentrações ali, por exemplo, em soja, né? Quase metade do patrimônio tem fundo que tem concentração alta em determinado segmento, né? Que tem já um ponto de risco, seria nisso, né? Aqui ele está bem tranquilo na questão por segmento. Temos aqui a alocação, temos 66% do patrimônio alocado em CRAS, também tem FIDIC, tem cotas de FIAGROS, né? Enfim. Aqui a gente vê a questão das cotas, 48% são cotas sênior, são tidas como as mais seguras, 28% são séries únicas, temos aí 2% das mais arriscadas, que são as subordinadas, as intermediárias, as mezaninas são 11% das operações e o caixa 1%. Aqui a questão dos rendimentos, 11 centavos, 11 centavos, a gente já viu, ele já distribuiu pelo terceiro mês os 11 centavos, que é o rendimento após o próximo aqui, né? A gente sempre sabe aquela questão do delay do relatório em relação ao dividendo atual. Temos aqui a distribuição geográfica das operações, ok? E finalizamos aqui. Eu peço a vocês aí que se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, o que é que você acha do fundo aí nesse momento, tá? E nos vemos aí no próximo. Valeu!